Ela olhou para mim com desprezo e disse que eu nunca seria boa o suficiente pro filho dela. E o pior não foi isso, foi o silêncio dele. Depois daquela frase, o silêncio ainda pairava na mesa, pesado, quase sufocante. Eu podia sentir todos ali esperando alguma reação. Talvez um pedido de desculpa. Talvez uma discussão. Talvez um escândalo. Mas eu não fiz nada. Eu só fiquei ali, parada, tentando manter o pouco de dignidade que ainda me restava. Só que ela não tinha terminado. Nunca tinha. Ela apoiou os cotovelos na mesa com naturalidade, como se o que tivesse acabado de dizer fosse algo completamente aceitável, e deu mais um daqueles sorrisos que me faziam sentir pequena. Não leva pro lado pessoal, ela continuou, com um tom falsamente suave. É só que existem mulheres que nascem para somar, e outras. Ela fez uma pausa. Olhou ao redor, como se estivesse garantindo que todos estavam prestando atenção. E então voltou a olhar para mim. Que só atrapalham. Alguns deram risadinhas discretas. Outros fingiram não ouvir. Mas ninguém a interrompeu. Eu senti aquilo como um golpe direto. Seco. Sem aviso. Minhas mãos apertaram o tecido da minha roupa por baixo da mesa, tentando controlar o tremor. Minha respiração ficou curta. E, por um segundo, eu pensei em responder. Pensei em levantar. Pensei em ir embora. Mas algo me travava. Sempre travava. Porque, no fundo, eu ainda queria ser aceita. Ainda queria que, algum dia, ela me olhasse diferente. Que me respeitasse. Que me visse como parte da família. Mas naquele momento, ficou claro que isso nunca ia acontecer. Fala alguma coisa, ela insistiu, inclinando o corpo levemente na minha direção. Ou você só sabe ficar aí quieta mesmo? Aquilo arrancou mais algumas reações da mesa. E eu senti os olhos encherem de lágrimas. Mas eu não ia chorar. Não ali. Não na frente dela. Então eu engoli seco, levantei o olhar devagar, e, pela primeira vez naquela noite, encarei de volta. Só que antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela soltou a frase que realmente atravessou tudo. Meu filho merecia alguém melhor. Aquilo doeu diferente. Não foi só humilhação. Foi rejeição. Foi como se ela estivesse dizendo, na frente de todos, que eu era um erro. E, mais uma vez, eu olhei para ele, esperando qualquer coisa. Chega. Já deu. Simples não fala assim com ela. Mas ele apenas desviou o olhar, respirou fundo, e continuou em silêncio. E naquele instante, eu entendi. Não era só ela contra mim. Eu estava sozinha. Completamente. E foi exatamente ali, no meio daquela mesa, cercada de gente, que algo dentro de mim começou a mudar. Porque, pela primeira vez, a dor deu lugar a outra coisa. Algo mais frio. Mais firme. Mais perigoso. E, no fundo, eu já sabia. Aquilo não ia terminar do jeito que ela esperava. Olhos. O que ninguém naquela mesa sabia é que eu escondia algo há meses. Algo que podia mudar completamente a forma como todos me viam. Depois daquela última frase, eu não disse mais nada. Nem precisava. O silêncio voltou a tomar conta da mesa, mas dessa vez, ele era diferente. Antes, era constrangimento. Agora, era tensão. Eu abaixei o olhar devagar, respirei fundo e soltei o ar com calma, tentando me recompor. Por fora, eu ainda parecia a mesma, quieta, controlada, quase invisível. Mas por dentro, alguma coisa tinha virado. E, pela primeira vez em muito tempo, não era dor. Era decisão. Porque enquanto ela falava, enquanto todos me olhavam daquele jeito, enquanto ele ficava em silêncio, eu lembrei. Lembrei de tudo que eu vinha fazendo nos últimos meses. Das noites em claro. Das escolhas difíceis. Das coisas que eu precisei esconder. Até dele. Principalmente dele. Meus dedos deslizaram lentamente até o bolso, quase por impulso, e tocaram aquilo. Pequeno. Frio. Real. Aquilo que ninguém ali sabia que eu carregava. Um detalhe simples, mas que tinha o poder de mudar tudo. Eu fechei a mão na mesma hora, como se estivesse protegendo um segredo precioso demais para ser exposto naquele momento. Porque ainda não era a hora. Ainda não. Olha só, ficou muda mesmo, minha sogra soltou, quebrando o silêncio com um tom de deboche. Eu disse, ela não tem postura nenhuma. Alguns riram.
Outros só observaram. Mas, dessa vez, aquilo não me atingiu do mesmo jeito. Porque, pela primeira vez, eu sabia de algo que eles não sabiam. E isso mudava tudo. Eu levantei o olhar lentamente outra vez, mas agora não havia mais vergonha nele. Havia calma. Uma calma que não combinava com a situação. E foi isso que fez ela perceber. Eu vi. Por um segundo, só um segundo, o sorriso dela falhou. Quase imperceptível. Mas falhou. O que foi? Ela perguntou, estreitando os olhos. Tá sorrindo do quê? E foi aí que eu percebi. Eu realmente estava sorrindo. De leve. Quase nada. Mas o suficiente para incomodar. Porque aquele sorriso não era de quem estava sendo humilhada. Era de quem já sabia algo que os outros ainda iam descobrir. Eu inclinei a cabeça de leve, mantendo a calma, e respondi, com uma tranquilidade que nem eu sabia que tinha. Nada. Só estou pensando. Ela franziu a testa. Pensando em quê? Eu sustentei o olhar dela por mais um segundo. E então desviei, como se não fosse nada importante. Em como as coisas podem mudar rápido. Aquilo foi o suficiente para deixar um desconforto no ar. Pequeno. Sutil. Mas presente. Ela tentou disfarçar com uma risada. Ah, claro, disse, voltando a se recostar na cadeira. Sonhar ainda é de graça, né? Dessa vez, ninguém riu. E eu? Eu apenas fiquei em silêncio. Mas não era mais o silêncio de antes. Era o silêncio de quem estava esperando. Esperando o momento certo. Porque o que ninguém naquela mesa sabia é que, em poucas horas, tudo o que eles achavam que sabiam sobre mim ia cair por terra. Olhos. Minha sogra me humilhava todos os dias, mas naquele jantar, na frente de toda a família, ela passou de todos os limites, e foi ali que tudo começou a mudar. A casa estava cheia como sempre nesses encontros. Luzes acesas, vozes se misturando, o som de risadas preenchendo cada canto. O tipo de cenário que, para quem olha de fora, parece perfeito. Mas quem vive ali dentro, sabe. O cheiro da comida era forte, tempero caseiro, carne assando, arroz recém-feito, tudo preparado com aquele cuidado exagerado que ela fazia questão de demonstrar quando queria impressionar alguém. A mesa estava posta de forma impecável. Pratos alinhados. Talheres perfeitamente organizados. Copos posicionados como se fosse um jantar de revista. E, ainda assim, eu me sentia completamente fora daquele lugar. Sentada na ponta da mesa, com as mãos apoiadas no colo, postura controlada, respiração medida, como alguém que sabe que qualquer movimento em falso pode virar motivo de ataque. Porque com ela, sempre virava. Eu já tinha aprendido. Aprendi a sorrir pouco. Aprendi a falar menos ainda. Aprendi a engolir respostas. Aprendi a fingir que não doía. Mas o que eu nunca consegui aprender foi a me acostumar. Porque cada comentário, cada olhar, cada indireta, doía como se fosse a primeira vez. E naquela noite, tinha algo diferente. Eu não sabia explicar exatamente o que, mas sentia. Era como uma tensão no ar. Invisível, mas presente. Como se algo estivesse prestes a acontecer. E, de alguma forma, eu já soubesse que aquilo tinha a ver comigo. Ela estava mais quieta que o normal. O que, vindo dela, nunca era um bom sinal. De vez em quando, eu percebia o olhar dela atravessando a mesa. Rápido. Discreto. Mas sempre carregado daquele julgamento silencioso que me deixava desconfortável até sem palavras. Era como se ela estivesse esperando. Escolhendo o momento certo. E eu ali, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Que talvez, só talvez, aquele jantar fosse diferente. Mas não foi. Eu estava levando o copo até a boca quando ouvi o som seco do talher sendo largado no prato. Não foi alto. Mas foi o suficiente. As conversas começaram a diminuir. Primeiro uma, depois outra. Até que o ambiente inteiro entrou em um silêncio estranho, desconfortável, quase ensaiado. Meu corpo travou. Eu não queria olhar. Mas eu sabia. Quando levantei os olhos devagar, ela já estava me encarando. Sem disfarçar. Sem pressa. Aquele olhar frio, analisando cada detalhe meu como se procurasse defeito. Ou pior, como se já tivesse encontrado. Ela passou os olhos de cima a baixo, lentamente. E então, sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso torto. Carregado. Daqueles que vêm antes de um ataque. Uma risadinha baixa escapou.
suficiente para fazer meu estômago revirar. E naquele instante, eu soube. Ela não ia deixar passar. Meu coração começou a bater mais rápido, forte, descompassado. Minhas mãos ficaram frias. E mesmo sem querer, eu prendi a respiração. Então ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse realmente curiosa, mas não era curiosidade. Era desprezo. E disse, com a voz clara, firme e autossuficiente para ninguém ali fingir que não ouviu: eu realmente não entendo como meu filho foi se envolver com alguém como você. O mundo pareceu parar. Ninguém falou nada. Ninguém reagiu. O silêncio que veio depois foi pior do que a frase. Pesado. Constrangedor. Cortante. Eu senti o calor subir pelo meu rosto, a garganta travar, os olhos queimarem. Mas eu me segurei. Como sempre. Como eu vinha fazendo há meses. Talvez anos. Olhei ao redor, buscando qualquer reação, qualquer sinal de desconforto, de defesa, qualquer coisa. Mas encontrei o que já esperava. Olhares desviados. Expressões neutras. Gente fingindo interesse no prato. E alguns simplesmente assistindo. Como se fosse normal. Como se eu merecesse. Mas nada me preparou para o que veio depois. Eu olhei para ele. Pro homem que prometeu estar ao meu lado. E ele não disse nada. Nem uma palavra. Nem um gesto. Nem sequer me olhou de volta. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Porque não era mais só sobre a humilhação. Era sobre o silêncio. Era sobre a solidão, mesmo estando cercada de gente. Era sobre perceber que, talvez, eu estivesse completamente sozinha ali. E, pela primeira vez, eu não senti vontade de chorar. Eu senti outra coisa. Algo diferente. Algo que eu vinha segurando há muito tempo. Começando a crescer. E ninguém naquela mesa fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Olhos. Naquela mesma noite, depois de mais uma humilhação, eu decidi que não ia mais ficar calada. E fiz uma ligação que mudaria tudo. O jantar terminou como se nada tivesse acontecido. Pratos sendo recolhidos. Conversas voltando aos poucos. Risadas forçadas tentando apagar o clima estranho que ainda pairava no ar. Ela agia normalmente. Como sempre. Como se me diminuir na frente de todos fosse só mais um detalhe do dia. E aquilo, de alguma forma, foi o que mais me marcou. Porque ninguém falou sobre o que aconteceu. Ninguém tocou no assunto. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Era como se fosse normal. Como se eu tivesse que aceitar aquilo para fazer parte daquela família. Mas, dessa vez, eu não aceitei. Eu me levantei em silêncio, antes de todos, e fui até a cozinha ajudar, não por obrigação, mas para sair dali. Eu precisava de ar, de espaço, de um segundo longe de tudo aquilo. A água da torneira corria enquanto eu segurava um prato sem nem perceber. Minha mente estava longe, revivendo cada palavra, cada olhar, cada silêncio. Principalmente o dele. Aquilo ainda doía. Mas, pela primeira vez, não me paralisava. Eu sequei as mãos devagar, respirei fundo, e tomei uma decisão. Simples. Clara. Irreversível. Eu não ia mais ficar naquele lugar sendo diminuída. Não daquele jeito. Não mais. Sem dizer nada para ninguém, peguei minha bolsa e saí. Ninguém me impediu. Ninguém perguntou. E isso só confirmou tudo. O ar da noite estava frio, mas foi como um alívio no meu rosto. Eu caminhei alguns passos para longe da casa, o suficiente para não ouvir mais as vozes lá dentro. E então parei. Meu coração ainda batia forte, mas agora era diferente. Não era medo. Era determinação. Minhas mãos foram até a bolsa novamente, e dessa vez eu não hesitei. Peguei o celular. Fiquei alguns segundos olhando para a tela acesa, como se aquele pequeno gesto carregasse um peso enorme. Por que carregava? Aquele era o ponto sem volta. Se eu fizesse aquilo, nada mais seria como antes. E, pela primeira vez, eu queria exatamente isso. Procurei o contato. Ele estava ali o tempo todo. Salvo. Esperando. Eu só não tinha tido coragem até então. Mas agora, eu tinha. Sem pensar mais, apertei o botão de ligação. Chamou uma vez. Duas. Na terceira, atenderam. Alô? A voz do outro lado era firme. Direta. Eu fechei os olhos por um segundo, e então falei. Oi,
Sou eu. Houve um breve silêncio. E então, o tom mudou. Eu estava esperando sua ligação. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não de medo, mas de certeza. Eu olhei de volta para casa, luzes acesas, sombras se movendo pelas janelas. Aquela mesma casa onde, minutos atrás, eu estava sendo diminuída. E então respondi, com uma calma que surpreenderia qualquer um que me conhecesse até aquele momento. Então, pode começar. Do outro lado, a resposta veio sem hesitação. Já começou. A ligação terminou. E eu permaneci ali por alguns segundos, olhando pro nada, sentindo algo que eu não sentia há muito tempo. Controle. Porque naquela noite, eu finalmente tinha feito algo por mim. E no dia seguinte, quando tudo viesse à tona, ninguém naquela casa estaria preparado. Olhos. No dia seguinte, quando minha sogra descobriu quem eu realmente era, a expressão no rosto dela simplesmente não tinha preço. A manhã começou como qualquer outra. Pelo menos, para eles. Para mim, não. Eu acordei antes do sol nascer. Não por ansiedade, mas por clareza. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, tudo estivesse no lugar dentro de mim. Sem pressa. Sem dúvida. Sem medo. Me arrumei com calma. Escolhi cada detalhe. Roupa, cabelo, postura. Não para impressionar, mas porque, naquele dia, eu sabia exatamente quem eu era. E estava pronta para mostrar. Voltei para aquela casa no mesmo horário de sempre. A mesma porta. O mesmo ambiente. As mesmas pessoas. Mas uma coisa estava diferente. Assim que entrei, algumas conversas diminuíram. Não totalmente, mas o suficiente para perceberem minha presença. Minha sogra estava na sala. Sentada, como sempre, com aquele ar de superioridade que ela carregava naturalmente. Quando me viu, arqueou levemente a sobrancelha. Ué, voltou? Disse, com um sorriso irônico. Achei que tinha entendido o recado de ontem. Eu fechei a porta atrás de mim com calma. Sem pressa. Sem responder na hora. Caminhei alguns passos para dentro da sala. E, dessa vez, não fiquei na ponta. Fiquei no centro. Onde todos podiam me ver. Onde ninguém podia me ignorar. Ela percebeu. E aquilo já começou a incomodar. Vai ficar parada aí ou vai falar alguma coisa? Ela provocou, cruzando os braços. Eu respirei fundo. E então, sorri. Mas não era o mesmo sorriso de antes. Era firme. Seguro. Tranquilo. Vou, sim, eu disse. Mas acho melhor a senhora sentar direito. Ela riu na hora. Ah, claro. Agora eu tenho que me preparar para te ouvir? Mas, mesmo rindo, ela se ajeitou. Foi automático. E isso já dizia muita coisa. Eu levei a mão até a bolsa e retirei aquele mesmo objeto que eu tinha segurado na noite anterior. Pequeno. Simples. Mas com peso suficiente para mudar tudo. Coloquei sobre a mesa, bem na frente dela. A senhora sempre quis saber quem eu sou de verdade. Eu falei, mantendo o olhar firme. Então agora vai saber. Ela olhou. Sem entender. Pegou o objeto com certa desconfiança. E, no segundo em que leu o que estava ali, o rosto dela mudou. Na hora. O sorriso sumiu. Os olhos se arregalaram levemente. E o silêncio voltou. Mas dessa vez, era outro tipo de silêncio. Isso aqui. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu não disse nada. Não precisei. Porque, naquele momento, todos já estavam olhando, esperando, tentando entender. E foi ela mesma quem respondeu, quase sem acreditar no que estava vendo. Você é a nova responsável por isso? Eu mantive a calma. Sou. Ela me olhou de novo. Mas agora, não tinha mais desprezo. Tinha choque. E, pela primeira vez, insegurança. Mas, como? Ela tentou, completamente perdida. Eu inclinei levemente a cabeça. Enquanto a senhora estava ocupada me julgando, eu estava trabalhando. O silêncio ficou ainda mais pesado. Ninguém ria. Ninguém desviava o olhar. Porque agora, ninguém mais me via do mesmo jeito. E então eu dei o último passo. E tem mais uma coisa. Eu completei. Ela engoliu seco. A partir de hoje, qualquer decisão que envolva isso, passa por mim. Foi ali. Exatamente ali. Que tudo virou. Porque, naquele instante,
A mulher que me humilhava todos os dias. Percebeu que, na verdade, sempre esteve abaixo de quem ela mais desprezou. E a expressão no rosto dela, simplesmente, não tinha preço. Cara de aliviado. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.